E tudo vai nessa direção. A fala também do Ronaldo Caiado, recente, de dizer que tinha muito aí a conversar com o Renan, vai exatamente também nesta mesma direção. É a admissão de um candidato que provavelmente não estará, né, na disputa, mas que quer aí conversar conosco, quer ver algum tipo de agenda. E aí, você acha que isso era esperado, Renato? Bom, boa tarde, meus caros amigos. Já falei boa tarde, né? Cara, vamos lá. Primeiro, né, sobre a aceitação da imprensa que você tratou aí, né? Eu tenho visto, tenho acompanhado bastante que principalmente o grupo aqui de imprensa da pré-campanha de Renan Santos está a todo vapor. Está a todo vapor, assim, são links e mais links e pedidos de entrevista. E isso é reflexo de uma coisa muito simples, né? Que é a consolidação do Renan Santos em terceiro lugar em praticamente todas as pesquisas, né? É muito difícil você, talvez, apontar uma que tem alguém na frente dele. Praticamente inexiste. Lembrando que, né, e nosso público não nos deixa mentir, que a gente foi desde o começo bastante claro qual seria aquela metodologia que a gente acredita que seja a mais próxima da real, né, que é a pesquisa Atlas Intel. A gente já falou isso nas últimas duas eleições, em que a Atlas também fez cobertura de eleições no Brasil, os resultados que vem se mostrando no mundo também, mas a gente vê que os outros institutos de pesquisa estão no que a gente acredita que é uma espécie de ajuste ao que está mostrando a pesquisa Atlas, tá? A Atlas, portanto, mostrou o Renan com 6,9, teve até pesquisas que foram mais generosas, tá? Pesquisa Vetor Arrow colocou colocou o Renan com 7,5%. 7,5%? E depois vieram os outros institutos, né? O Real Time com 6, hoje saiu a Synexus com 5. Parece que tem um outro tracking aí de uma outra pesquisa, não vou falar qual, que não é a Atlas, que também está dando uma porcentagem do Renan já perto da casa dos 2 dígitos. Enfim, a gente tem visto esse ajuste aí sendo feito em outras pesquisas, né? E justamente por isso estamos bastante esperançosos com a próxima Atlas, que é aquela que a gente acredita que tem o resultado mais próximo da realidade, porque o Renan deve crescer, e cresceu desde que a última pesquisa surgiu. Sendo assim, ele é, hoje, flagrante, inequívoco, o terceiro colocado na disputa. Ponto. Por enquanto. A partir disso, a mídia, que antes fazia uma cobertura muito grande, até exagerada, né, de candidatos que agora estão atrás de Renan Santos, vai ter que fazer o seu ajuste também. Da mesma forma que esses institutos de pesquisa fizeram ajustes, a imprensa também tem que fazer. Eu estava vendo hoje de manhã que teve um fórum da Veja. A Veja fez um fórum hoje. Eu fui ver as figuras que estavam lá e, enfim, já me deixou bastante puto, né? Porque estavam lá Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro, Moro. E quem era o outro? E o Haddad. E o Tarcísio, né? Falei, como assim os caras fazem um fórum? É convidado o quarto e o quinto? E o terceiro não? E o terceiro não. Porque a gente já tem que tratar isso com a indignação merecida, com o espanto merecido. Talvez tenha sido marcado há muitos meses atrás e esse foi a maneira que fez? Não sei. Mas o fato é que teriam que ter feito esse convite, enfim, ou algo do tipo. Então, cara, essa consolidação em todas as pesquisas, a própria Quest, que a gente questiona bastante o método dela, né, e a questionar o próprio instituto, também mostrou o Renan em terceiro lugar. Então, que as pessoas ficaram espantadas, né? Eu vi, não, o MBL comemora que o Renan está... Não, o MBL não comemorou o resultado da Quest. Não comemoramos o resultado da Quest, porque o resultado da Quest para nós está errado. O Renan tem muito mais do que aquilo. Que eles colocam 3 ou 4%, não sei. E agora eles já estão projetando ter 10. Não, a gente sempre falou isso aqui, abertamente, em lives, em todos os lugares que a gente vai. Nosso objetivo é ter 10% até o início da campanha, ponto. Exatamente. E nós vamos buscar isso, eu tenho certeza absoluta. A gente ainda está no mês de junho, provavelmente vão ter as pesquisas do final do mês, deve ter Atlas esse mês, imagino, deve ter em julho também. E eu acho que e depois que chegar em agosto, aí vai ter pesquisa de 2 em 2 semanas, uma em uma semana, vai ser um ritmo muito mais rápido. Então eu tenho certeza que a gente vai chegar acima das expectativas que a gente tinha. Eu vou confessar uma coisa, Ricardo Mendes. Talvez lá atrás eu achasse isso loucura.
Eu também. Eu falava, não, cara, o Renan ele vai crescer, óbvio. Eu porque achava. ele é melhor intelectualmente, ele é melhor de oratória, de comunicação. Enfim, ele é melhor em 100% das coisas do que o Flávio, Lula, etc. Zema, Cado. Só que eu acreditava que isso só seria possível quando ele aparecesse num debate. Sim, exatamente. Antes disso, gente, é fantástico o que está sendo feito. Muitas das pessoas ainda não entenderam. Falam, meu Deus, como que é possível esse cara tá na posição que tá? Né? Então, assim, é o que Vanderlei Luxemburgo diria. Confia no projeto. Confia no projeto. Né? A gente aparentemente sabe o que tá fazendo. Não, assim, a pré-campanha do Renan tá sendo a melhor pré-campanha que eu já vi de todas. De qualquer coisa, é essa pré-campanha. E o segredo está na pré-campanha e o segredo está no candidato, de fato. Porque, assim, a gente não tem estrutura, não tem grana, não tem nada. Não tem conexões com jornalistas, não tem nada. O que nós temos é um candidato muito bom, um projeto consistente e uma técnica, digamos assim, uma tática de pré-campanha que se mostra acertada. Essa tática, que foi uma tática que o Bisotto falava muito. O Bisotto falava muito tempo, até antes do Renan ser escolhido para apresentar a missão. Tal, o Bisotto já falava isso, que a lógica da pré-campanha deveria ser rodar o Brasil, buscar uma interiorização do nome dele, ou seja, você para lá no estado e fica rodando várias cidades e vai para tudo que é rádio, e que é assim que as coisas iam funcionar. E de fato é assim que as coisas estão funcionando mesmo. Essa tática foi muito acertada e é uma tática que é barata, porque você consegue ir para as coisas, você não gasta muito, você vai a tudo que é lugar, obviamente você vai crescendo, as pessoas vão se interessando mais pelo seu discurso, então rádios maiores, televisão, tudo vai querendo que você esteja lá, porque você está dando audiência, todos os podcasts querem o Renan, porque o Renan dá audiência pra caramba. Não há um podcast no Brasil, tirando... Inclusive eu peço desculpas aos meus amigos, Renan, né? aos meus amigos de todos os podcasts aí do Brasil que estão, muitos deles já me infernizando pra ter novamente o Renan. E calma. Calma, ele vai, né? Mas, naturalmente todo mundo quer, pô. O cara dá audiência, aí tem um público super fiel. Aonde ele vai crescendo. Realmente não tem como errar. Isso, assim, a consistência disso aí é muito grande. Eu confesso, antes da jornada, eu achava que poderia bater coisa de 5%. E assim, eu já achava que 5%. Era muito. 5%, é muito. Porque é muito. É muito. Veja, as pessoas não têm noção disso. Vamos colocar aqui em termos claros. Nós temos cerca de 100 milhões de eleitores do Brasil. Você falar de 5%, você está falando de 5 milhões. Baixo, é mais, né? É mais do que isso. Mas é 100 milhões de eleitores. Vamos fazer essa conta fácil. 5 milhões de votos. 5 milhões de votos é muito voto. Pra vocês terem uma noção, para ultrapassar Cláudio Berreira, me corrija, é coisa de em torno de uns 3 milhões de votos para deputado federal. 2,5 para deputado federal. 2,5 para deputado federal. Se a gente está falando de 5, nós estamos falando do dobro para deputado federal e é muito fácil que haja, especialmente no caso do MBL da missão, que tem um voto muito engajado, uma transferência meio que automática. O cara que vota lá no 14, ele vai querer votar no deputado federal do 14, deputado estadual do 14. Ele vai, 14, agora eu vou votar em quem? Eu vou votar um cara do Centrão, um cara no partido do Kassab. Isso não faz sentido nenhum. Então, a partir desta lógica aí, a gente tem um projeto que está muito consistente. Ó, pra vocês terem uma noção, em 2018, se eu não estou enganado, o Amoedo bateu coisa de 2,5%. Fez 2,5%. Isso aí, 2,5%. E fez 8 deputados federais. Teve uma taxa de transferência. E um governador. E um governador, é verdade. Se bem que o governador não foi. Foi do Bolsonaro. Mas os deputados federais não foi do Bolsonaro, não. Até porque o Bolsonaro tinha os deputados federais dele, do partido dele, do PSL. Então o que aconteceu houve uma transferência de voto. Essa transferência foi ali em torno de 30 e poucos %. O Matheus falou que são 154 milhões de eleitores aptos. Então, 154 milhões. Se a gente está falando... votar 100 milhões. Aí, então, 5 milhões, beleza, 5% dá, sei lá, 6 milhões. É muito voto. É muita coisa. É muito voto. E isso já é suficiente para você fazer bancada. Isso é suficiente para você ter um partido que aparece em tudo que é lugar. E eu já achava que se a gente batesse 5% na eleição, era tipo, pô, muito bom. Primeiro ano, o partido acabou de ser feito, chapa pura. Sabe, a gente não tem experiência de partido, a gente tem experiência de movimento, mas de partido ainda não tem. Então, assim, já estaria tipo, uau. Sim. Agora não, cara. Agora começa a ideia de você bater 10 na borda da eleição e você conseguir até virar o braço do Flávio Bolsonaro. Isso é verossímil. Tipo, isso não é absurdo. Sim. Não é assim um sonho.
Você diz, não, sei lá, vamos ganhar. Não é isso. Há uma lógica disso aí. E veja, se a gente chega com 10% na borda da eleição, acontece aquela mágica que é o sujeito que vai votar, ele começa a encarar o terceiro lugar como um voto possível. Porque você não tá vendo um terceiro lugar com 2%. Sabe? O terceiro lugar com 2%, esquece, esse cara não vai fazer nada. Agora com 10% é outra coisa, 10% é viabilidade. E aí o nível de interesse, tanto da elite midiática, dos empresários, da galera com grana, dos políticos, vai pro céu. E do eleitorado também. E é isso que a gente precisa. Isso. Se a gente tiver essas duas coisas, Isso. a gente tem chance de ganhar a eleição mesmo. Para valer. E mais do que isso, nós temos uma vantagem que é a campanha do Flávio está sendo corroída. É uma campanha sem talento. O candidato é muito ruim, né? Então, é um candidato muito ruim. Ele não tem projeto. Ele agora está encalacrado com caso de corrupção. As decisões políticas e de marketing que o Flávio toma, eu sinceramente não sei quem é que está tomando essas decisões, porque são todas decisões muito estúpidas. Esse negócio dele tentar conseguir o voto da mulher desesperadamente, ele tenta e faz vários acenos e também não consegue, se consegue não muda nada. Ou seja, ele só está fazendo merda. Ele está todo cagado, está fazendo um monte de bosta, não está indo para lugar nenhum. E esse é o nosso adversário. Então, graças a Deus, professor, antes, enquanto eu falo, você precisa pesquisar uma coisa. Quanto o Pablo Marçal tinha de intenção de voto em junho de 2024? Bela pergunta. E depois no início da campanha em agosto. Quero ver em junho, eu quero ver em maio, em junho, em agosto. Pronto, te dei uma missão difícil aí pra você pesquisar, mas dá uma olhada aí. Sei lá, pesquisa Datafolha, sei lá, escolhe aí o instituto. Vamos lá. Porque eu tenho uma suposição, tá? Eu acho que o Pablo Marçal, antes do início da campanha, não tinha 10%. Eu acho. Então, achei aqui. Em maio de 2024, ele tinha entre 8% e 10% nas principais pesquisas. 8 e 10. Em junho de 2024, ele tinha de 12% a 14%. Em agosto, ele tinha entre 21% e 31%. Tá, perfeito. Ok. Bom, se a gente fizer uma regra de 3, considerando que o Renan tenha 7% agora, que é uma estimativa conservadora. Olha, então, mas é que eu assisti o Renan ontem lá em Santarém, ele já falou já. E a gente tem trackings que o Renan já alcançou o patamar aí de... Pois é. Que a gente imaginava para agosto. Tá? Agosto. Mas vamos ver se confirma. Às vezes chega na véspera da pesquisa, às vezes não dá, não sei. Não, e por essa proporção, quando ele estava na borda da eleição, ele multiplica de junho. E de mais de 2 institutos diferentes. Ele multiplica. Ele tem em torno de 10 e na eleição ele tem 20? Isso. Então, ele começou na borda em maio da eleição. com 10 e acabou a eleição entre 21% e 31%. E junho? Em junho ele tinha 12% a 14%. 12% e depois na eleição, no início da eleição. 21%. No início da eleição. No início, esse 21 eu não sei. Foi em maio. Em maio, 10%. Tá. Você tá meio confuso com isso. Mas... Exatamente. Eu percebi. Em maio... Mas a gente entendeu. Fazendo uma regra de 3, assim, o ponto que eu quero chegar é, mesmo uma estimativa conservadora abaixo, tomando aí 7%, na eleição ele vai ter 10%. Sim. Se seguir uma regra de 3 em relação ao Marçal, na estimativa conservadora. Na campanha da prefeitura ainda eram mais focados ali em 3 candidatos, né? Não tinha vamos dizer, um Caiado, Isso, esse é um ponto também. É verdade. É outro ponto, porque esses caras vão sair, Exato. eles vão tirar as candidaturas dele. Exato. Eles vão tirar as candidaturas deles. Inclusive, essa coisa do Caiado querer falar com o Renan, você acha que indica o quê? O que ele quer? Cara, sendo bem sincero, eu acho que nada. Um gesto de simpatia. Eu acho que nada, tá? Um gesto de simpatia. Não fiquem muito... porque qual que é a lógica? Vocês têm que entender a lógica das campanhas. Vamos pelas lógicas das campanhas. A lógica do Lula é dizer que ele tem que ganhar do Bolsonaro. Lógico. A lógica do Flávio é dizer que ele precisa ganhar do Lula. E só existe dos dois. A lógica do Caiado, por exemplo, é dizer que ele é um candidato mais limpo e mais competente que o Flávio para tirar o PT. E ele não vai fazer nenhum confronto com a direita, né? Com o que ele considera a direita. Ou seja, ele não vai atacar nem Zema, ele não vai atacar nem o Renan Santos e ele não vai atacar o Flávio. Então ele vai ter uma política ali de boa vizinhança. Aparentemente é isso que ele tem mostrado.
A campanha do Renan Santos é a campanha, como ele mesmo definiu, do terrivelmente sincero, do sincericídio. Inclusive até essa é uma matéria, Faria Lima gosta do sincericídio de Renan Santos. Isso, eu vi. Então, o Renan, se ele precisar atacar alguém que é, puxa, de direita, ele vai falar. Ele vai falar. Porque é isso que o fez. Está desempenhando o que está desempenhando. Né? Então, pelas lógicas das campanhas, eu não vejo, por parte do Ronaldo Caiado, esse intuito de querer ser vice de outro candidato. Tá? Por outro lado, eu vejo no PSD alguma possibilidade de retirar a candidatura dele. Seria para apoiar outro candidato? Não sei. Se o PSD apoiaria outro candidato ou se preferia ficar neutro. Talvez agora se anuncie um apoio do PSD ao Lula, porque o Lula tá não é impossível, não é impossível. Não é impossível. Ou um apoio ao Flávio, ou um apoio... Não sei. Ou então a neutralidade, tá? Que eu acho que é o caminho mais fácil aí pra eles. Por que esses partidos optam pela neutralidade, tá, pessoal? Porque eles podem manter os partidos dele com o estado que apoia o A, o outro estado que apoia o B, e fica aquela salada toda fisiológica. E eles não cedem ali o tempo deles, os recursos dele para outro partido. Então, o que eu acredito é que vai chegar um momento ali que o esperto, né, supostamente esperto, dizem que ele é muito esperto, que ele é gênio da política, né, que é o tal do Kassab. Vai tirar o time de campo. Que ele vai olhar e vai falar: você sabe, Ronaldo Caiado, que 1% na Atlas não dá.